Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem acomodados também. Uma semana um pouco corrida para todo mundo, eu acredito. Pós-eleição, principalmente. Então, muita coisa está acontecendo, muita coisa a gente está propondo pelo Distrito Múltiplo, principalmente na pasta de liderança. Meu nome é Matheus, eu estou como coordenador GLT, preparador de líder do Distrito Múltiplo da ULC, em conjunto com o Maurício, conforme a oportunidade que foi nos dada pelo companheiro Taylor. E esse ano a gente está com uma temática um pouco diferente, a gente está tentando trazer projetos, treinamentos específicos para vocês em relação a atualidades, coisas que são importantes para, não só dentro do movimento leonístico, mas também para nosso desenvolvimento pessoal, profissional também. E uma das coisas que a gente está aproveitando esse ano é estar trazendo parcerias, né? A gente já fez um projeto anteriormente, que foi o de educação financeira, agora nós estamos aqui com o projeto ESG, então tudo que a gente está fazendo é em prol de vocês, e reforçando, todos os cursos, todos esses treinamentos, eles não têm custo nenhum, então a gente sempre se coloca à disposição também para ouvir, escutar sugestões de vocês sobre temáticas que vocês gostariam, que a gente consegue correr atrás, a gente tem parceiros, a gente tem uma grande rede de conteúdo. Então, eu espero que seja muito proveitoso. Essa noite a gente convidou, além de ser um companheiro Leão, um grande amigo, o companheiro Celso Donizete, e, inclusive, esse treinamento está sendo em parceria com a Estácio. Então, é isso. Vou passar para o nosso presidente do Distrito Múltiplo da ULC, o companheiro Taylor, para estar fazendo um pouquinho da sua fala. E assim que vocês precisarem, pode levantar a mão ou deixarem as perguntas para o fim, para não ficar interrompendo tanto o andamento do treinamento, tá bom? Boa noite a todos. Companheiro Leão Taylor, presidente do Distrito Múltiplo Léo LC. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui presentes com a gente nesse nosso encontro. Gostaria de agradecer também a parceria com a Faculdade de Estácio, que a gente está tendo, que alguns alunos aqui da Faculdade de Estácio. Gostaria de agradecer aqui a participação. A gente dá início, gostaria de fazer uma pequena introdução do Celso para a gente dar início aí ao nosso projeto, dar início ao nosso encontro para não se prolongar. Hoje temos o prazer de contar com a presença do Celso, um especialista de renome em ciências ambientais de gestão de sustentabilidade, com uma sólida formação acadêmica, incluindo um mestre em ciência e tecnologia ambiental e MBA em sistemas integrados de gestão. Celso tem se destacado no desenvolvimento de projetos de crédito de carbono e inventários de gases de efeito estufa. Sua vasta experiência o coloca como uma referência no campo de ESG, capacitando empresas a entenderem e aplicarem práticas sustentáveis que impactam positivamente o meio ambiente, a sociedade e a governança. No cenário atual, a ESG se tornou um dos pilares mais relevantes para a transformação das empresas e do mundo, sendo um fator essencial para a criação de valores de longo prazo, um contexto de crescimento e conscientização sobre o impacto ambiental e social. O ESG não é mais uma escolha, mas um cenário para garantir sustentabilidade dos negócios e um bom-estar global. Esta aula é uma excelente oportunidade para entendermos melhor como esses valores estão moldando o futuro e o papel que possamos desempenhar nesse processo. A palavra está com você. Perfeito. Eu quero agradecer, através do Taylor, esse convite, através do Matheus. Eu estou tendo uma grande oportunidade de me aproximar de vocês, jovens. Eu tenho aí uma experiência de prática em termos de desenvolvimento de projetos diferenciados, os quais colocou ao longo da minha empresa esses 37 anos de atividade no mercado a desenvolver projetos realmente significativos, né? O último projeto que nós fizemos foi a assessoria e consultoria a um grupo de Detroit, o ano passado, 2023, na
a execução de um aeródromo e de um heliponto na região do Ceará, uma região essa que tem se apresentado como excelentes oportunidades para implementar projetos focados a desenvolvimento de produção de hidrogênio verde e projetos de crédito de carbono. Tá? Tanto é que o Elon Musk tem investido naquela região, já tem 3 grandes fazendas, está se aproximando do Maranhão, também na base de Alcântara, que é uma base estratégica para lançamento de foguetes, e ele tem se desenvolvido um trabalho muito, muito focado no Brasil. Tanto é que nós estamos acompanhando alguns embates interessantes, né, do Elon Musk com a justiça brasileira e tudo mais, tá? Nada é feito só por se fazer, tá? A questão da cultura ESG se deu com a nossa empresa Celso Donizete Engenharia, que hoje é mantenedora da Ganesh. A Ganesh, ela é uma subsidiária, né? Ela é uma empresa que vai trabalhar na comercialização dos ativos de carbono, junto à Comissão de Valores Mobiliários. Nós somos o primeiro escritório da América do Sul que está se mobilizando na parte de certificação de projetos de crédito de carbono. É uma coisa bem de uma alta complexidade e a gente tem focado muito nisso. É um trabalho que já está sendo feito há mais de 7 meses, certo? A questão da volta da nossa empresa no mercado, ela foi estratégica. Nós fizemos antes uma avaliação das possibilidades desse novo mercado e a questão focada em cultura ESG, ODS, ligado à ONU, a questão de desenvolvimento de projeto de carbono, avaliação de inventários de gases de efeito estufa, a utilização e aplicação dos protocolos GHG. Tudo isso aí está levando a nossa empresa a ter um posicionamento diferenciado no mercado. Nós estamos nos potencializando, nós já estamos com 6 NDA, são contratos de confidencialidade, com 6 grandes grupos, né? Um grupo americano, que é Detroit, que nós começamos na região do Ceará, outro grupo é Malásia, Portugal e Brasil, mais 3 grupos grandes, que envolve Pernambuco, envolve Curitiba, Paraná, e envolve Brasília, certo? O caminho é esse. Eu queria transmitir essa mensagem muito importante ao jovem, que realmente buscasse conhecimento. O mercado está se modificando, se movimentando para essas novas possibilidades de empregos, né? Através da capacitação de vocês, quanto mais conhecimento vocês tiverem nessa área e buscarem sempre inovações, vocês vão ter um grau de empregabilidade muito alto, que possibilita uma questão de conforto futuro muito bom para vocês e para empresas que vocês ou vão trabalhar ou vão constituir. Perfeito? Eu fiz um resumo aí de 60 slides, eles estão bem compactados, está um pouco meio assim simplificado, e eu vou, ao longo da apresentação, discutindo esses slides com vocês. Perfeito? Podemos começar então, Taylor? Sim, companheiro. Muito bem. Quem que está com vai passar os slides? Pode movimentar. Com quem que estaria? Marcos. Perfeito, Marcos. Vamos lá. Toda vez que eu falar ok, se você quiser mudar, perfeito? Muito bem. Aí tem os contatos da Celso Donizete Engenharia. Nós temos aí um e-mail, um site, tem um currículo Lattes, tem o LinkedIn e tem o WhatsApp. Tá? Depois todos esses slides vão ficar à disposição. Vou ter o maior prazer em conversar com vocês para tirar alguma dúvida, orientar ou mesmo aprender com vocês, tá certo? Porque é um campo novo e é desafiador. Eu acho que um dos grandes motivos que nós temos que ter na vida é buscar esses desafios. Para mim é muito emocionante. Eu estou com meus 63 anos
e garanto para você que ainda não paro de buscar desafios. É extremamente gratificante, ok? Muito bem. Vamos entrar na parte de conceitos, alguns conceitos básicos, né, falando da questão da evolução dos sistemas, da humanidade em si, ok? Bom, numa pesquisa que nós fizemos, num trabalho de Sério e do Silva, ele apresenta na dissertação dele a possibilidade, né, da visão do desenvolvimento humano em 6 grandes ondas, né? Nós começamos desde a época do século XVIII, tá? Na época onde se utilizava um tipo de energia, né? Mais focado na parte hidráulica. Depois vamos para 1800, que se corresponde à segunda onda, que é trabalhar com a hidráulica mais com o vapor, né? Depois vamos para a terceira onda, onde se tem a descoberta, né, e a aplicação da eletricidade, né? E nós temos trabalhos inacreditáveis do Tesla em relação a isso, muito interessante, tá? Até meio subliminar a atividade dele. Finalmente vamos para a quarta onda, onde nós começamos a trabalhar com a energia química, com a indústria química, com a petroquímica, tá? Com a eletrônica, tá? Onde nós começamos a desenvolver técnicas focadas na parte da aeronáutica e uma corrida em nível espacial, lá em meados da década de 60, culminando em 61, 62, 68, com a chegada do homem à Lua. Perfeito? Finalmente, a quinta onda, onde se trabalha com a parte dos produtos complexos, com tecnologia, com biotecnologia, tá? Onde aparece fortemente as redes digitais, e finalmente a sexta onda, onde estamos já dentro do que diz respeito à parte do aquecimento global, das buscas pela sustentabilidade, né? A proteção dos recursos naturais e o controle da emissão dos gases de efeito estufa, né? Então, nós temos aí uma onda caracterizada através da chamada da onda verde, perfeito? Aí estamos caminhando para novas tendências, né, que envolvem conceitos de metafísica, de metaverso, de física quântica, né? Então, é uma coisa muito legal aí, né, dentro de um desenvolvimento humano, ok? Resumindo, né, dentro da questão industrial, nós temos 4 grandes revoluções, né? A revolução, como já citei para vocês, a questão do vapor, depois a energia elétrica e o uso do petróleo, né? Dos combustíveis fósseis, tá certo? Finalmente, a questão da automação, tá? Do desenvolvimento dos semicondutores, e finalmente, hoje, na quarta onda, da digitalização, da internet das coisas, né? E dos sistemas ciberfísicos, cibernéticos e tudo mais, ok? Bom, Schumpeter, né? Num curso que eu fiz na Faculdade de Exame, eles citam muito esse grande grande referência, né? Então, ele fala assim, que a evolução econômica, já isso em 1939, tá? Ele cita isso, né? Que a evolução econômica é desequilibrada, descontínua, desarmoniosa por natureza, salpicada de explosões violentas e catástrofes, mas como uma série de explosões do que uma suave, embora incessante, transformação. Então, ele já via já desde a época da década de 40, que nós iríamos passar por transformações realmente significativas dentro da evolução da humanidade, tá? Hoje nós vivemos uma revolução biotecnológica, tá certo? Que norteia todo o futuro da humanidade. Nós estamos ainda dentro dessas questões da onda verde, tá? E do culto, né, da busca da sustentabilidade, perfeito? A humanidade, ela se encontra nessa nova revolução, né? E que vai alterar muito a sociedade, principalmente na própria biologia humana, onde nós estamos tendo trabalhos, novamente volto a citar Elon Musk, na questão da robótica, na integração da biotecnologia e tudo mais, ok? Tá.
Aí eu cito a questão da inteligência artificial, que hoje é uma realidade muito prática. Nós incorporamos aqui no escritório 3 computadores que trabalham sempre focado em alternativas, buscando alternativas e projetos utilizando os conceitos da inteligência artificial. Tá? A própria criação dos selos de certificação, a nossa empresa ela está cadastrando selos de certificação. Nós vamos trabalhar com 17 certificações, certo? Ela está sendo embasada através da inteligência artificial. Tá? Esses registros, esses selos, estão sendo feitos, todas as bases, os detalhes da criação do selo, é muito interessante isso. Tá? Nós vamos lançar isso em termos de Brasil, mais a questão de uns 30 ou 60 dias, e também em outros países, como Portugal, tá certo? E como nos Estados Unidos também. Perfeito? Depois eu vou detalhar essa parte da certificação para vocês, que é um passo muito interessante, que é algo, nossa, é lindo, é maravilhoso a forma com que envolve a interação do conhecimento, certo? Ok, Marcos? Tá. Então, hoje estamos em um período chamado Antropoceno. Tá? Refere-se ao período em que as atividades humanas começaram a ter um impacto dominante sobre o clima e o ecossistema da Terra, né? Nós estamos vendo aí algumas questões, o país de maior referência no mundo em termos de tecnologia, em termos de inovação, que é os Estados Unidos, enfrentando a natureza, né? Que é o furacão que está assombrando aquela região da Flórida. Então, a questão da interação com a questão climática, ela é muito significativa, né? Ok? O futuro da humanidade ele pode incluir não apenas melhoria tecnológica, mas biológicas, né? Cientistas já discutem a possibilidade de uma evolução dirigida por meio de engenharia genética, a IA e a biotecnologia, o que poderia resultar em seres humanos modificados, com capacidades físicas e mentais além do que conhecemos, né? Eu sou adesguiano e nós temos uma comunidade e às vezes a gente conversa, né? Desde de assuntos focados à parte do submarino nuclear, que estão sendo construído aqui no Brasil, a questão das usinas nucleares de Angra do Reis, que foi um grande passa-moleque que a França passou para nós, né, um projeto subdimensionado e nós caímos, né? Como também, por exemplo, a questão do AMX, o nosso super caça, que também foi um projeto franco-brasileiro, que também não deu certo, tá? E nós estamos conversando, até semana passada nós estávamos discutindo, a própria Rússia, ela tem um exército de robôs já dimensionados para ocuparem seu espaço nos campos de batalhas, tá? Então, veja quanto de tecnologia nós estamos tendo acesso, nós estamos tendo, o mundo está se transformando cada vez mais, o mundo continua violento, né? Nós estamos acompanhando tudo isso que está acontecendo também no Oriente Médio, questão de Israel, Palestina e tudo mais, né? Agora Irã entrando na briga, na batalha, tá? Então tem muitas novidades para vir, muitas coisas para acontecer. O próprio Brasil está vivendo todas essas questões da queimada, nós temos uma COP para o ano que vem, a COP 30, né? E é uma pena que vão ter o reflexo de 2024, que são essas queimadas que ocorreram, que estão ocorrendo ainda no Brasil, tá? Bom, ainda temos a questão do hidrogênio verde. Nós estaremos participando agora, o mês que vem, na Semana da Química da Unesp, onde nós vamos ter um painel que vai discutir a questão das pesquisas focadas em hidrogênio verde, ou seja, energias renováveis, tá? A questão do sequestro do carbono, né? E a economia circular. Perfeito? Ok? Muito bem. Impactos futuros, né? Dentro dessas perspectivas, né? A criação de modelos econômicos sustentáveis. Aí entra a questão da cultura, da implantação da cultura ESG
tá? Eu tenho um professor amigo meu da FATEC de Jaú, ele fala, nós temos que abrasileirar o termo ESG, né? Então ele já cita nas aulas dele, né, ASG, né? Ambiental, Social e Governança, né? Não Environment, né? Que seria a tradução de ESG, tá? Base militar na Lua, né? Já temos essa realidade, né? Ainda conversando com o pessoal da DESG na semana passada, tem-se evidências que a própria China, a própria Rússia e os Estados Unidos já estão modulando espaços, né, na Lua para a construção das suas bases. Diz que a China, inclusive, está mais avançada, né? A NASA mesmo, em 2020, ela divulgou a exploração que deverá fazer a exploração dos minérios na Lua, né? Então, veja como é interessante, como é que está acontecendo essa grande evolução em todo o mundo, né? Ok? E para ilustrar, né, nós temos aí uma concepção que foi tirada do site da NASA, certo? Da construção da base, de uma base lunar, tá? Ok? Aí temos também a viagem a Marte, né? Uma futura base, a construção de uma base lá em Marte, tá? Ok? Muito bem. Aí nós chegamos ao chamado limiar das fronteiras científicas, né? Então nós temos aí uma evidência muito grande da correlação entre as diversas teorias da física quântica, do universo quântico, do multiverso e tudo mais. Então tem coisas muito lindas, maravilhosas, para vocês jovens desbravarem, né? E isso daí já está dentro de uma realidade que provavelmente eu não devo estar aqui e eu devo, vocês estarão vivenciando tudo isso. E é muito lindo, bonito, tá? Teorias como a do multiverso nos empurram para novos limites no entendimento da realidade, né? Dentro do conceito da física quântica, né? A realidade, a princípio, é relativa, ela não existe, né? Então, é uma coisa meia interessante para ser estudada, tá? O futuro e o multiverso. Se a teoria do multiverso vier a ser confirmada, isso poderá representar uma nova revolução no pensamento científico, tá? Semelhante às revoluções de Copérnico e Einstein, a realidade poderá ser compreendida de maneira mais completamente diferente, de uma maior maneira, né? De uma maneira completamente diferente, talvez até mesmo com uma era multiversal, tá? Ok? Conclusão. A evolução humana, desde a sua origem até os dias atuais, é marcada por uma série de revoluções biológicas, cognitivas, tecnológicas e culturais, né? Hoje nós estamos dentro da Revolução Verde, focado na cultura ESG. O futuro, por sua vez, promete novos desafios e oportunidades com avanço em termos de EA, biotecnologia e sustentabilidade. Essas revoluções, elas continuarão moldando quem somos e aonde e como vivemos, né? Atualmente, estamos na era do antropoceno e da revolução tecnológica, marcada, né, pelo impacto humano na Terra e pelos avanços científicos, né, que estão cada vez mais vencendo seus próprios limites, ok? Finalmente, vamos à parte da introdução do conceito ESG. ESG é uma abreviação, é uma sigla, né, onde o E representa a parte de environment, o ambiental, S, social, e G, governança, ok? Na realidade, isso já vem desde a década de 70, né? Mais precisamente, um pouco antes, em 1968, a própria ONU já estava preocupada na questão da sustentabilidade, da questão do aquecimento global, tá certo? Mas, efetivamente, só veio ocorrer depois de 1995, da época de 92 a 95, onde ocorreu a ECO 92, a ECO 95, né? Onde foi preconizado a necessidade do triple bottom line. Desculpa, eu não sou muito dominante aí do inglês, né, falado, né, que corresponde aos 3 pilares, né, onde se envolve pessoas, planetas e lucro, né? A partir do momento que ok? Muda um pouquinho, Marcos, para a gente. Tá? Nós temos aí o John Elkington, tá? Foi ele que preconizou esse conceito. Na realidade, esse conceito ele é um pouco questionado sobre a origem, né,
mas quem efetivamente colocou em prática, através das suas aulas, através dos seus livros e através da implementação em algumas empresas, né, esse conceito entre lucro, pessoa e planeta, certo? Foi John Wilkington, em 1995. Né? Ele acreditava que as empresas deveriam medir o seu sucesso de forma mais holística, considerando os 3 pilares, e não apenas o retorno financeiro. Tá? A interação entre esses 3 pilares, o equilíbrio desses 3 pilares é que iria estabelecer a questão da sustentabilidade, ok? Pessoas, planetas e lucro, né? Estar de bem com as pessoas, estar de bem com o planeta, tá? E estar de bem com a economia, tá? Isso resulta numa intersecção, esses três grandes círculos, né? A parte comum seria a questão da sustentabilidade, ok? E, finalmente, vamos entrar aí em alguns conceitos que já vêm das Nações Unidas, ok? O conceito ESG, tá? Kofi Annan, tá? Ele que, em 2004, ele sugeriu, né? Ele desafiou 50 CEOs de grandes instituições financeiras a trabalharem, a se manterem a questão de mercado, crescimento do mercado, focado em 3 grandes desafios, tá? Em 3 grandes pilares, né? A questão social, ambiental e de governança, ok? Aí tem toda uma história. Só que antes eu fiz um adendo, né? Porque é interessante, você não encontra essas informações, né? Como é que surgiu o conceito de efeito estufa, o conceito de a questão dos gases de efeito estufa, do aquecimento global e tudo mais, né? Svante, né? Ele era um sueco, um físico sueco, tá certo? Em 1896, ele publicou um artigo chamado Sobre a influência do ácido de carbono no ar sobre a temperatura do Sol. Esse foi o grande, dentro da comunidade científica, esse foi o grande artigo, o grande trabalho, o qual evidenciou que estava a importância da questão do aquecimento global, ok? Já um americano, né, um físico americano, Charles Keeling, né, ele conseguiu, tá, alguns anos depois, a fazer um trabalho científico relativo a medições de concentração de CO2 na atmosfera. Tá? Ele fez um trabalho e criou as chamadas curvas Keeling, que mostrava que o CO2, a concentração do CO2 estava aumentando significativamente, né, na atmosfera desde a época pré-industrial, ok? E, finalmente, em 1975, o geoquímico americano, ele já está falecido, Wallace Smith, tá? Ele que criou o termo aquecimento global. Foi utilizado pela primeira vez, né, esse termo em um artigo científico, né, desse geoquímico, né, intitulado Mudanças Climáticas, : Estamos à beira de um aquecimento global pronunciado? Certo? Então, tudo isso aconteceu em 1975, onde houve a fundamentação do conceito aquecimento global, ok? Aqui uma ilustração do que é o efeito estufa, né? O que proporciona o aquecimento global, tá certo? Nós temos uma camada de ozônio, ela estrategicamente protege a parte interna da Terra, tentando manter um equilíbrio térmico, um equilíbrio razoável de temperatura, tá? Evidentemente, alguns gases nobres, alguns gases como o CO2, metano e tudo mais, eles danificam essas camadas da atmosfera, proporcionando o aquecimento global, ok? Aí nós temos a atmosfera, a composição da atmosfera, certo? Nós temos 2 gases básicos que compõem a atmosfera, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, tá certo? Ou seja, quase que 90% aí
a atmosfera é composta por esses gases. Depois vem o argônio, o dióxido de carbono, neônio, hélio, metano, né? Que fazem a composição. Perfeito? Ok? O aquecimento global, né? Pensando nessa questão das mudanças climáticas, né? O que a gente tem? Tá? Tem uma metodologia de pesquisa que foi realizada pela Poder Data, tá? Que ela fez um estudo estatístico onde relacionava aí a preocupação de alguns municípios, né, em relação à questão do aquecimento global. Então, nós temos aí, essa pesquisa foi feita em 2021, nós temos 71% dos municípios preocupados, 19% menos preocupados, 7% pouco preocupado e 3% nem se preocupando sobre o fato do aquecimento e das mudanças climáticas, global e das mudanças climáticas. Ok? Finalmente, as COPs, que são as conferências das partes. Tá? Elas surgiram, né, em 1994. A ONU, na realidade, já desde 1968, ela fazia uma conferência através da Unesco, né, discutindo essa questão das mudanças climáticas. Mas um foco maior realmente ocorreu em 1994 com a execução, com a primeira conferência. Tá? Esses fóruns, que chama COP, tá? A finalidade deles é trabalhar com mais de 190 países as questões resolutivas para que ocorra um tratamento mais adequado na redução da emissão dos gases de efeito estufa e, consequentemente, um controle maior do aquecimento global, a utilização racional das energias renováveis, tá? A diminuição do consumo da energia cuja matriz é o petróleo e tudo mais. Perfeito? Ok? Tá? Nós teremos agora, o ano que vem, em Belém do Pará, a COP30. Ela vai ser muito significativa porque praticamente vai ratificar tudo aquilo que ocorreu em 2015, através do Acordo de Paris. Tá? Através desse acordo, surgiu uma série de protocolos, né? Os quais esses países, na época acho que eram 192 países, eles assinaram esses protocolos de redução de emissões de gases de efeito estufa, ok? Então aí tem um histórico, né? 1995, nós temos a questão efetiva da ONU, né? Na execução, na realização da COP, onde se estabeleceu as restrições, né, na utilização dos gases de efeito estufa. Foi em Berlim, né, onde houve a formação. Em 1997, aí, nós temos em Kyoto, outra marca muito importante, outra data muito importante, a COP de 1997, onde criou o Protocolo de Kyoto, onde mais de 190 países assinaram o compromisso na redução dos gases de efeito estufa. Perfeito? Ok? Nós temos agora em 2005, tá? Nós tivemos em Montreal, né? Onde, em Nairobi, foi em 2006, criou-se a Agenda 2030. E através da Agenda 2030, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela criou, editou, né, uma norma que chama ABNT-PR 2030. Essa ABNT-PR 2030, PR é uma abreviação de práticas recomendadas. Mas essa norma, nós vamos tratar daqui a pouco, a ABNT-PR 2030, ela é passiva de certificação. Tá? O conteúdo dela são quase 250 páginas de conteúdo, certo? Podemos entender que a maioria das normas, elas estabelecem requisitos, elas estabelecem procedimentos, recomendações, conceitos, orientações, modelos e, principalmente, práticas, avaliações e métricas, né? Para a certificação. Tá? Chama-se PR por ser práticas recomendadas. Tá? E nós temos também a ABNT-PR 2060, a ABNT-PR 2030, ela foi publicada efetivamente no Brasil em 2022
e tem uma versão já moderna em 2023, atualizada em 2023. Tá? A ABNT PR 2060, ela foi publicada em 2023. É ela que estabelece efetivamente os protocolos e a metodologia para controle de emissão de gás de efeito estufa. Perfeito? Ok? E, por fim, a COP, né, mais importante lá, que é o Acordo de Paris. Foi quando alguns países não assinaram, né, vocês devem saber, são os grandes países, como os Estados Unidos, China e tudo mais, eles recusaram assinar esse grande acordo, né, o Acordo de Paris, onde todos esses países, mais de 192 países, eles assumem um compromisso de estabilizar o aquecimento global, ok? E, finalmente, então, surgiu essa questão ESG, né? Os 3 pilares básicos para o desenvolvimento sustentável, tá? Um dos pilares diz respeito à parte ambiental, tá? Então, dentro da cultura ESG, dentro da prática da sustentabilidade, as empresas, elas têm que ter, todas elas estão migrando hoje, dentro da União Europeia, todas as empresas têm que ter o seu relatório de sustentabilidade e têm que ter o seu selo de certificação ESG. Tá? Nós temos a BRTUV, a BVQI, nós temos, em termos de projetos de crédito carbono, nós temos a Gold Standard, tá? Nós temos a VR, nós temos a General Electric, né? E nós aqui estamos criando as nossas bases de certificações através do desenvolvimento de equações, as quais vão efetivamente certificar e validar, acreditar e ativar os criptoativos dos créditos carbônicos. Nós vamos chegar a isso que realmente é o foco importante dentro desse todo conceito. Tá? E dentro do pilar ambiental, é interessante ter uma política de relacionamento saudável na questão climática, certo? A questão ambiental, questão do reuso dos recursos naturais, da reciclagem, do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, certo? Das poluição, do controle da poluição, tá? Dentro da questão social, a questão da saúde e segurança, tá? Um canal aberto com o cliente em relação ao produto ou ao serviço que a empresa faz ou o empreendimento faz, tá? A avaliação de impacto junto à comunidade, tá? A questão da inclusão, tá? Tudo isso aí tá tendo essa nova dinâmica, né? Mudando, alterando todo o comportamento das empresas, tornando as empresas cada vez mais sustentáveis, tá? A parte da governança, focada desde da questão da anticorrupção, da transparência fiscal, dos relatórios, do gerenciamento de riscos, tá? E dos direitos dos acionistas e tudo mais. Tá? Então, veja como é amplo. Isso daí é apenas uma pequena amostra do que é o impacto ESG dentro das empresas, dos empreendimentos, dos serviços em gerais. Tá? Nós podemos ver ESG em todos esses locos, ok? E a perspectiva, né? É interessante, vocês que estão aí, são estudantes, estão tendo acesso, logo vão ter acesso ao mercado de trabalho, tá? Começar a desenvolver uma questão de visão de negócio. O que eu tenho uma vivência muito grande como professor universitário, eu sei que se ensina tanta teoria dentro das universidades, mas pouco se ensina como ganhar dinheiro na universidade, né? Poucos são os professores, e com todo respeito, eu também sou professor, a gente às vezes fica muito dentro de departamento, fechado, sem ter uma atividade comercial. Isso também distancia um pouco uma realidade que é muito importante, como preparar o aluno para que ele possa combater aí fora, aumentar o nível de empregabilidade, ter noção, quantos alunos que me ligam ainda,
perguntando quanto que ele vai cobrar por um projeto de um aeroporto, de um aeródromo, de um porto. Eles não têm essas referências, porque também o professor, embora tenha um embasamento, tem professores com excelente conhecimento, um currículo extraordinário, mas não tem essa vivência. Nós temos que trazer um pouco essa base empresarial, essas empresas para dentro da faculdade, fazer esses intercâmbios para poder mudar, criar para esse estudante uma chamada visão de negócio. Né? O que é a visão? É a situação em que alguém, uma empresa, ou mesmo um empreendimento, tá? Ele deseja alcançar em um determinado período de tempo. Tá? Você termina um curso de engenharia química e você vai trabalhar onde? O que você vai fazer? O que você pode fazer? Tá? Qual é a sua especialização? É interessante você continuar seu estudo dentro de uma especialização, dentro de um mestrado. Mestrado e doutorado normalmente está mais focado à área do ensino, né? Você quer ficar dentro da área do ensino? Faça um mestrado, faça um doutorado, faça uma complementação em pós-doc, tá certo? Dentro de áreas, mas áreas dentro que focadas naquilo que é mais moderno. Tá? E nós temos hoje isso daí, nós temos acenando para a gente, com salários inacreditáveis, né? Profissões que focam em ESG. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então, é um conceito fundamental essa questão de visão de negócio para o estudante, tá? Dentro do chamado empreendedorismo. Tá? Temos que trazer tudo isso. Nós temos que motivar o jovem, o aluno, para que ele possa sair aí e ter sucesso nos seus empreendimentos. Perfeito? Ok? Olha que maravilha. Tá? Robert Half, ele sempre publica todo ano, né? É um guia salarial e foi publicado recentemente, na realidade foi no primeiro semestre de 2024, as profissões que envolvem ESG. Certo? Eu posso disponibilizar o relatório completo para vocês, eu tirei um extrato desse relatório e estou postando aí para você. Tá? Então, nós temos salários, são salários significativos, são salários muito bons. E dentro da faculdade, dentro da universidade, você não vai ter algo tão específico que vai ensinar você a trabalhar com a parte ESG aplicada. Tá? Então, nós temos que criar essas possibilidades, temos que trazer professores para dentro da universidade que possam criar noções de empreendedorismo, incentivar os alunos para que possam fazer um MBA, uma especialização focada nessa área, tá, de ESG. E aí você vai encontrar como base desenvolvimento de projetos de crédito de carbono. Nós temos um professor muito conhecido aqui no Brasil, ele está ficando milionário, tá certo? Só dando aula de desenvolvimento de projeto de crédito de carbono. Mas tem um detalhe, no final ele não ensina o chamado pulo do gato. Ele te ensina, ele te dá base para você trabalhar com os protocolos GHG, ele ensina como é que você vai fazer o projeto, mas ele não fala como você vai gerar o crédito, certificar, validar, transformar em ativo, tá? Para que ele seja comercializado. Nós temos duas vertentes dentro do crédito carbono. Nós temos o crédito voluntário, tá? Que é mais para ratificar que a empresa ambientalmente é correta e manter controlado a questão do uso dos seus recursos naturais, bem como a emissão de gases de efeito estufa. E temos um mercado pago hoje, que está totalmente regulamentado no Brasil, certo? Nós temos compradores, eu mesmo estou desenvolvendo alguns trabalhos, não é rápido, você não tem assim um resultado muito rápido, porque o desenvolvimento, o conhecimento científico, ele é cobrado efetivamente de você. Você tem que estar em tempo real, tá certo? Nós estamos assessorando, prestando assessoria a algumas empresas que têm disponibilidade de mais de 1.480.000 créditos de carbono. Tá? Parece um número absurdo, mas na realidade é até um número pequeno, certo? Existem algumas empresas na Amazônia que têm mais de 20 milhões de crédito de carbono. Aí você coloca, se você colocar R$1 o valor do crédito de carbono, tá? Esse empreendimento detém 20 milhões de reais, certo?
E quanto que é pago um crédito de carbono? Nós temos a Coreia do Sul comprando, nós temos Emirados Árabes comprando, nós temos a União Europeia comprando. A União Europeia só compra se tiver certificado. Coreia do Sul, a mesma coisa. Por isso que está tendo essa busca para certificação. Por isso que nós aqui, a nossa diretoria, ela resolveu desenvolver um processo de certificação próprio. Né? Nós temos 17 selos de certificação. E nós vamos começar a partir de novembro, dezembro, fazer a certificação disso tudo. Tá? Um crédito de carbono gira em torno de R$3 a R$4 o crédito de carbono. Tá? Em média. Tá? Sendo que alguns locais, dependendo da origem, da fonte desse crédito de carbono, você chega a R$12, R$13. Tá? E às vezes a questão em dólar, de 10 a 12 dólares. Ou até mesmo em euro, até 16 euros em determinadas situações. Tá? Então, é um bom negócio? Um excelente negócio. Só que requer conhecimento. Requer disponibilidade, boa vontade sua, por exemplo, do estudante, para que ele possa ganhar conhecimento, conceito, certo? Principalmente técnico-científico. Tá? Esse mercado ele não é um mercado de achismo. Eu acho que não. É um mercado certificado. Você tem que ter a certeza e a comprovação daquilo que tem um determinado valor, ok? ESG. Né? Ambiental, social e governança. Então, vamos para esses pilares, ok? O ESG, ele tem uma origem também, tá? Vocês já devem ter tido contato, um breve conhecimento sobre os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, certo? A ONU, através das COPs, tá? Ela criou esses objetivos, são 17 objetivos. A maioria das entidades e instituições, já há algum tempo, tem se aproximado e alinhado o seu comportamento, a sua produção de documentos, a sua postura em cima desses 17 ODS. O próprio Lions, por exemplo, a formatação do site do Lions Internacional, você percebe que tem esse tipo de configuração. Tá? Então, nós precisamos conhecer os ODS, ok? São 17, tá? Eu não vou pautar um a um, tá? Nós estamos já um tempo, né? Eu quero abrir a perguntas também. Então, eu coloquei para vocês esses slides, viu, Taylor e Matheus? Coloquem à disposição de todos esses slides, certo? É um breve, é uma compactação bem proposital, tá? E petulante da minha parte, no sentido de envolver todos esses conceitos, tá? Nós podemos, ao longo do tempo, depois especificando um a um, tá? Ok? Vamos passar mais para frente, ok? Isso. Tá? Bom, a questão da economia, sociedade e ambiente, né? Então, nós temos aí, a questão da economia já focando a parte da governança, certo? Em nível de compliance, em nível de postura anticorrupção, tá? E dentro das questões que envolvem equilíbrios no RH, na relação entre patrões, chefes, diretores, empregados, prestadores de serviços, colaboradores, né? Criando uma redução de desigualdade, criando uma comunicação mais acessível, tá? Em termos de sociedade, né? O desenvolvimento social é praticamente impossível, né? Se você não tem um meio ambiente, né? Satisfatório, né? Tá? Quando você fala do meio ambiente, nós temos até duas coisas interessantes. Nós temos a questão do meio ambiente, que foca a questão dos recursos naturais, mas nós temos algo também muito legal, muito interessante, que é o meio ambiente de trabalho. Tá? E eu tive recentemente conversando com uma jurista, e ela estava falando sobre a questão do novo meio ambiente de trabalho, que é o meio ambiente de trabalho digital. Certo? As doenças que estão, de certa forma, acometendo, né, os estresses, tá? O trabalho sob pressão, de equipes, né, focadas
ao telemarketing. Então, tem muita coisa interessante já também trabalhando em cima disso. Eu fiz na realidade, eu tirei de uma publicação de um amigo meu, tá certo? Onde você, sobre economia, ele tira 4 ODS, né? O 10, 8, o 9 e o 12. Em nível de sociedade, né? Onde envolve desde a parte de inclusão social, tá? Igualdade de gênero, a questão de saúde, né? Aí já tem 8 ODS. Tem o 4, 3, 6, 2, 1, 16, 11 e 7. Depois vocês veem com calma isso, tá? E a parte ambiental, né? A questão ambiental, ela foca a questão da sustentabilidade. Então, nós temos aí, são 4 ODS, o 6, 15, 13 e 14, tá? E, inclusive, já focados na questão terra, ar e água. Perfeito? Ok? Tá? Então, ESG e ODS. O ESG é muito mais do que apenas a tradução de sua sigla, né? Ela tem se tornado um sinônimo de responsabilidade socioambiental, reputação e credibilidade das empresas, tá? O ESG, ele está relacionado diretamente aos ODS, né? O ODS é um termo utilizado na ONU, onde nós temos 17 macrotemas. Desses macrotemas, nós temos 267 indicadores, certo? A serem seguidos, tá? E a pontuação, inclusive, existe pontuação de países, empresas, indústrias e prestação de serviço dentro do site da ONU. Interessante você visitar o site da ONU, pode depois passar o link para vocês terem acesso a essas informações, tá? Então, o ESG, ele mede o quanto uma empresa, projeto, os negócios, né, pode, de uma forma sustentável, né, equilibrar a questão ambiental, social e governança, ok? Pilar ambiental. Vamos falar do pilar ambiental. O pilar ambiental do ESG está relacionado a todos os impactos do negócio no meio ambiente, tá? Vocês já devem ter conhecimento sobre o que é um impacto ambiental. O impacto ambiental é o resultado de um aspecto ambiental. O aspecto é tudo o que pode levar a um impacto ambiental, tá? Então, um estudo de viabilidade e impacto é interessante ser feito. Quando alguém fala assim, por exemplo, eu vou construir um shopping center nessa região. Você pode imaginar qual que é o impacto viário nessa região? A movimentação, tá? Você pode imaginar qual que é o impacto da parte de consumo hídrico dessa região, a parte de consumo de energia dessa região, tá? Então, tudo isso daí tem que ser feito um equilíbrio, um estudo, tá? É preciso compreender de que maneira nós vamos usar os nossos produtos e serviços a favor da sustentabilidade, da regeneração ou mesmo proteção dos recursos naturais de uma determinada região, né? Portanto, a busca pelo equilíbrio e bem-estar da vida do planeta é o foco principal desse pilar ambiental, ok? Pilar social. Né? O social está relacionado à sociedade, às pessoas, né? Um olhar para o bem-estar, né? Um pagamento justo e a garantia dos direitos, por exemplo, para os funcionários, promovendo relações de trabalhos éticas e saudáveis. Nós temos aqui no Brasil algumas normas a princípio não são leis, normas são referências, aonde você tem o que caracteriza uma norma? Caracteriza que dentro da norma você tem algumas recomendações de requisitos, tá? Nós temos procedimentos, tá certo? Nós temos alguns conceitos, tá? E existe uma norma que é tida como lei, são as normas regulamentadoras em nível de trabalho. São 37 normas regulamentadoras, tá? Essas normas, elas têm peso de lei, a gente fala assim, tá? Muito interessante isso para ser analisado. Portanto, a prática da questão do relacionamento entre empresa e empregado, a base basicamente é redundante, né?
A questão é a fundamentação das normas de regulamentação, a aplicação das normas regulamentadoras, tá? Muito bem. E dos manuais, do Manual de Boas Práticas Operacionais, existe uma sequência, né, de documentos, os quais você pode tornar de uma forma muito razoável esse lubrificar, né? A gente fala assim, entre empregado e empregador são duas engrenagens. O que você faz para diminuir o atrito? Usando o óleo da sabedoria, né? Então, você tem que humanizar mais a sua máquina para que ela possa ter um resultado mais satisfatório, principalmente na questão dos recursos naturais e dos recursos humanos. Perfeito? Muito bem. Ok? Pilar governança, né? Para muitos, o termo governança não é subjetivo, né? Em linhas gerais, ele se refere a um conjunto de princípios, né, que uma empresa adota para uma gestão responsável. Tá? As empresas e empreendimentos devem se reportar ao meio em comum através do chamado relatório de sustentabilidade. É interessante a forma com que você pode desenvolver esses relatórios. Tá? Hoje, todas as grandes empresas, você tem a McDonald's, você tem a própria Americana, né? Que ela andou modificando alguns resultados estatísticos nos seus relatórios de sustentabilidade. E o que aconteceu com as Americanas? Né? Elas tiveram aí, infelizmente, alguns desagrados aí, que quase levou à sua falência, né? E essa questão da governança, ela vem desde a questão da avaliação da gestão de riscos da empresa, tá? A política, tá? E as regras da conduta dentro da empresa, tá? Nós temos os manuais de ética, né? Nós temos o manual de boas práticas operacionais, tá? A questão de comunicação e treinamento constante, tá? Os canais de denúncia, os canais de comunicação com os consumidores, tá? O monitoramento constante da performance da empresa para com a sociedade, os seus investidores, tá? A transparência no negócio, tá? A efetiva aplicação da lei anti-suborno e anticorrupção, tá? E, finalmente, a proteção de dados das pessoas, inclusive dos seus funcionários, ok? Bom, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar à questão da cultura ESG em nível de certificação. Eu quero chegar à questão do desenvolvimento de projetos de crédito carbono, com certificação. Eu quero chegar à parte do desenvolvimento de energias renováveis, certo? As fazendas fotovoltaicas e tudo mais. Perfeito? Bom, sistema integrado de gestão. Eu trabalhei muito tempo com sistema integrado de gestão. Inclusive, no ano 2006, eu recebi um convite do Centro Universitário Senac e nós implantamos o primeiro curso de pós-graduação em 7 unidades Senac no estado de São Paulo, focado à parte de sistema de gestão integrado, ou sistema integrado de gestão. Tá? Ela envolve a integração das chamadas normas ISO. Na época, nós tínhamos a ISO 9000, qualidade, a ISO 14000, meio ambiente. Nós não tínhamos, claro, uma ISO focada na parte de saúde e segurança do trabalho. Então, nós utilizávamos a chamada OSHAS 18000. Hoje, nós temos a ISO 45000. E nós temos, ao todo, uma infinidade de ISO para certificações, tá? E o conceito de sistema integrado de gestão surgiu a uma resposta já em 2003, 2004, tendo o seu auge em 2006, 2008, na parte da certificação integrada. Nós fizemos o primeiro caderno de estudo de dados para Lupo de Araraquara, foi em 2006, onde nós fizemos 3 cadernos, um focado na questão do meio ambiente, sobre a questão da gerência de riscos ambientais, tá? Nós fizemos a parte da avaliação documental, fizemos um inventário documental e, por fim,
fizemos a questão da avaliação do organograma funcional da entidade. Tá? Esse foi um dos grandes trabalhos que nós fizemos, projetou bastante e fez com que nós nos aproximássemos de uma grande certificadora, que era a BRTOV, certo? Concorrente na América do Sul da BVQI, do chamado Boreal Veritas, né? Tá? E essa base é que, de certa forma, me auxiliou muito na montagem dessa empresa de certificação que nós vamos colocar em prática a partir desse mês, no começo do mês de novembro, com 17 selos para certificação. Tá? Então, muitas das organizações, naquela época, do ano 2000 até 2007, 2008, depois começou a cair o interesse da certificação em termos de 9, 14, 18 e tudo mais, né? Tá? O que está ocorrendo agora, o inverso. Porque como você pode certificar utilizando a ABNT PR 2030, tá? Uma empresa que ela efetivamente tem implantado em sua estrutura organizacional a cultura ESG. Você tem que lançar a mão de alternativas consistentes. E a única alternativa consistente que você tem hoje são as chamadas ISO, ok? Então, o Sistema Integrado de Gestão, ele representa o próximo passo na evolução da questão da cultura ESG, tá? E nós temos, né, outros, assim tem a função estratégica, né, da certificação. Um deles, por exemplo, é os relatórios GHG Protocol, tá? Eu vou daqui a pouco explicar o que é. Justamente eu até postei, Taylor, eu gostaria que isso aí é uso público, viu? Você pega nas Nações Unidas esses protocolos GHG. Eles têm versão em inglês, espanhol e português. Eu puxei as versões em português. São diversos volumes que é interessante a gente estudar. Nós estamos estudando constantemente aqui a diretoria, o departamento técnico, estudando esses relatórios. Como é que materializar em forma de índice, em forma de resultados, como confeccionar em nível de qualidade internacional esses relatórios de sustentabilidade, tá? Os relatórios de gases de efeito estufa, né, que é o GEE, o GHG, tá? São documentos que quantificam e reportam as emissões de gases de efeito estufa de uma empresa, grupo de empresas, setor econômico, cidade, estado ou até mesmo país. São relatórios de sustentabilidade, né? São documentos que registram e divulgam as práticas sustentáveis de uma empresa. Percebe que está bem ligado à questão da cultura ESG, tá? Em relação a questões ambientais, sociais e de governança, ok? Apareceu dizendo que o microfone está desligado, está tudo certinho, Taylor, hein? Tudo certinho. Perfeito, ok. Bom, vamos lá então. Controle de emissão de gases de efeito estufa, GHG Protocol, tá? Ok? Muito bem. O protocolo GHG é Green Rose Gas Protocol, tá? É um conjunto de normas e diretrizes internacionalmente reconhecido, desenvolvido para estabelecer um método consistente e transparente para quantificar as emissões de gases de efeito estufa, verificar e quantificar a chamada pegada de carbono, certo? Foi desenvolvido pela World Resource Institute, WRI, tá, em parceria com outras organizações internacionais. Hoje está à disposição nas Nações Unidas para quem quiser puxar esses relatórios para que possa ter uma referência de padronização, transparência e confiabilidade. É isso que esses relatórios fazem. Tá? Se você entrar no McDonald's, no site oficial do McDonald's, você vai entrar, vai procurar relatórios de sustentabilidade e você vai ter obras-primas lá. É interessante o material que tem lá. Eu tenho esses relatórios, eles são públicos, tá? É interessante as grandes empresas divulgar os seus relatórios para os stakeholders, para os seus parceiros, colaboradores, enfim, mostrar que a empresa é saudável. As instituições bancárias, que nem o BIRD, que nem o BNDES,
as grandes outras estruturas, como é a Fundação Bradesco, Itaú, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eles exigem apresentação dos chamados relatórios de sustentabilidades para aporte financeiro. Tá? Nós temos uma linha de crédito verde no BNDES, são 38 milhões de reais disponibilizados para projetos na área verde, inclusive dentro da Amazônia, tá? Onde um dos elementos, um dos checklists lá, é o relatório de sustentabilidade, ok? Bom, aí nós temos, né, quando você fala o GHG, como calcular a emissão, tá, dos gases de efeito estufa. Então não adianta você falar sobre desenvolvimento de projeto de crédito carbono, não adianta você falar que ganha muito dinheiro, não adianta você falar que é a profissão do momento, se você não ensina a mágica da transformação. Tá? Para você transformar, tá, o crédito de carbono, você tem que partir de um inventário de emissão de gases de efeito estufa. Certo? Você tem que saber, por exemplo, quanto que o teu escritório ele emite, produz gases de efeito estufa. E o que efetivamente você, dentro de práticas ou até mesmo dentro de procedimentos, né, de métodos operacionais, o seu escritório, a sua empresa, a sua indústria, ela reduz a emissão dos gases de efeito estufa ou mesmo permite efetivamente a utilização racional dos recursos naturais da sua empresa, do seu local. Por exemplo, um APP. Tá? Um APP de um determinado bioma, certo? Eu posso gerar crédito de carbono? Lógico. Tá? Esse crédito de carbono é de quem? É do dono da terra. Certo? Você tem o CAR, que é o Cadastro Agrícola, e lá tem o proprietário da fazenda. Mas a APP eu não tenho que cuidar? Sim, você tem que cuidar. Se você é dono da terra, você tem que, através de leis pesadas, né? Você tem que defender a sua área de proteção permanente. É uma responsabilidade sua. Tá? De contrapartida, essa área, essa APP, ela faz duas coisas. Ela emite oxigênio, tá? E ela sequestra carbono. Portanto, ela tem uma produção, ela tem um crédito de carbono. E você tem que quantificar. E como é que você faz a quantificação? É bonito quando você fala, vou fazer um projeto, isso, tal. Olha, depende do tipo de bioma, depende da idade da vegetação que está lá, do bioma, depende da quantidade de árvores, do tipo de árvores que você tem, do diâmetro das árvores, do diâmetro da copa, a quantidade, nossa, é interessante. Então, existe uma ciência em cima disso. O pessoal vende cursos, mas não ensina como calcular. Existem equações, certo? Existem mais de 30 tipos de equações, onde para cada situação você vai gerar uma metodologia científica para calcular de forma razoavelmente segura, tá certo? O quanto você tem de crédito. Aí você precisa certificar, você precisa validar e você precisa ativar os criptoativos, isso aí, se você for trabalhar em termos de criptoativos. Tá? E, de repente, você pode, num determinado momento, criar até um NFT disso. Tá? Então, olha o mercado como está. O mercado está aberto para vocês, jovens. Está aberto para vocês de uma forma desafiadora. Tá? E para que você possa ter efetivamente sucesso, você não pode ficar acomodado. Você tem que buscar conhecimento. Tá? Como fazer, como transformar e como viabilizar a questão financeira, transformando isso efetivamente em lucro, em dinheiro. Tá? Retorno para o teu projeto. Isso que é importante. Ok? Olha lá, o que é e como serve, para que serve o protocolo GHZ Protocol. Tá? O serve do GHZ Protocol. Tá? É uma ferramenta fundamental para o combate às mudanças climáticas, por fornecer, olha só como está escrito aí,
pois fornece um método científico e transparente para medir, gerenciar e reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Tá? Quando você fala de sistema fotovoltaico, tá? Ele está tendo uma utilização, um retorno muito grande em termos mundial. Tá? Uma fazenda fotovoltaica, ela gera energia elétrica. Tá? Essa energia elétrica é uma energia conhecida como energia limpa. O que diferencia essa energia? Tá? O que eu posso aumentar ou diminuir o valor do crédito carbono? É o sistema instalado. Tá certo? A forma, desde a certificação do parafuso que fixou a placa fotovoltaica na estrutura, tá certo? Até a qualidade das células fotovoltaicas. Tá? Dali, o sistema de transformação de energia fotovoltaica em energia elétrica. Tá? Qual é o equipamento? O equipamento mais conceituado hoje é da General Electric. Tá? Dali é jogado para a rede. Qual é a qualidade da rede? Quem é que fez essa rede? Qual é o tipo de transmissão dessa rede? Como é o cabo dessa rede? Percebe a complexidade que tem? Tudo isso aí são indexadores que vão numa equação. Quando você faz um curso, às vezes o curso de desenvolvimento de projeto de crédito carbono, ele te dá uma equação muito básica lá, são uma equação de igual, né? Crédito carbono é igual a isso, fator de emissão multiplicado pelo fator de produção, e lá você tem tanto megawatts e tudo mais, e é transformado isso em crédito de carbono. Tá? Isso aí você vai encontrar no site da Gold Standard. Você vai encontrar no site da Verra. Mas você já não encontra no site da General Electric. Por quê? Porque ela já tem um ponto de vista mais focado à seriedade da validação do crédito. Por isso que o crédito carbono, ele varia. E não tem um valor fixo. Depende de onde ele vem, de onde ele é produzido. Tá? Esses protocolos GHG, eles estabelecem diversas referências e parâmetros para a gente. Tá? Nós temos outras fontes aqui. Tá? Nós temos a System Electric Emission Factors. Nós temos a Grid Emission Factors. Tá? E nós temos a Electric Emission Factors. Tá? São empresas que também estabelecem referências, fatores para você poder validar a origem do teu crédito de carbono. Tá? A base para inventário da emissão, tá? Do chamado inventário de gases de efeito estufa, é toda dentro do GHG. Tá? E lá dentro do GHG, você vai ter basicamente 3 escopos. Tá? A gente fala assim, o escopo 1, tá? Que é a emissão indireta, a emissão direta, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, desmatamento, queimada, uso da terra, lavoura, mudança de solo, tá? Manejo florestal, tá? Tudo isso aqui é dentro do escopo 1 de emissões diretas, onde eu posso fazer o estudo da quantificação de crédito de carbono, tá? Nós temos o escopo 2, que chama emissões indiretas de energia. Aí já entra, por exemplo, as questões das fazendas fotovoltaicas, geração distribuídas e tudo mais, que vai ter um crescimento estupendo, né? A origem fotovoltaica, eólica também, tá? A utilização das ondas do mar para gerar energias, tudo isso aí é dentro do escopo 2. O escopo 3 já diz respeito à parte de emissões indiretas, tá? Então, o que é feito de produção dentro da tua empresa, as caldeiras, as injetoras e tudo mais, se elas, de certa forma, produzem de uma forma indireta gases de efeito estufa, tá? Então, nós temos que fazer essa avaliação, tá? Eu brinco assim, até um procedimento que você transforma num projeto pode gerar crédito. Você tem um procedimento de reciclagem dentro da sua empresa, mas é um procedimento. Transforma esse procedimento em projeto, quantifica e você vai gerar um delta de crédito de carbono, tá? Onde você pode comercializar. São frações, talvez centesimais ou milesimais, mas é um significativo ativo, tá? Que hoje, por exemplo, 1
representa 0,01% do ativo, tá? E 10 mil empresas que trabalham, que têm esse 0,01% de ativo. Então, temos que cooperar, temos que montar cooperativas, né? É o que está sendo feito no Rio Grande do Sul. Pequenos produtores com 2, 3 hectares estão se quantificando e transformando tudo isso numa quantidade de 100 hectares, porque 100 hectares vai dar, no ano, R$34 mil de retorno em crédito carbono. Para quem não tinha nada, isso é significativo, ok? Então, nós temos aí a ISO, né? A padronização da ISO e, por fim, a ABNT. Já estamos chegando aí, tá? Ok? Não vou discutir muito isso, né? Aí, nós temos a ABNT. Nós temos a ABNT e a NBR, que são normas brasileiras, tá? E as normas brasileiras é tida como referências. Tá? Lá você tem referência de resultados, né? Por exemplo, lá fala que para você ter um concreto com FCK 35, por exemplo, 350 kgf por centímetro quadrado, você tem que colocar 5 sacos de cimento. Tá? De repente, você pode colocar 3 e ter um FCK de 35. Você não está seguindo a norma, mas, de certa forma, você está tendo um resultado positivo. Isso devido à estocagem do cimento, a forma de armazenamento, a forma de produção e tudo mais. Tá? Como também você pode, em vez de colocar 5 sacos de cimento, você coloca 6. Você está indo contra a norma, mas você está pecando? Não, você tem um resultado satisfatório. Então, as normas, elas estabelecem muito essa questão que diz respeito à parte de requerimento, de requisitos, né? O que as normas estabelecem? Requisitos, procedimentos, recomendações e orientações, tá? Elas são referências e bases legais também. Um determinado processo, uma determinada perícia, você pode provar que aquela estrutura metálica, que era para ter 6 arrebites ou parafusos, tinha 5, por isso que ela caiu. Sim, você vai ter um argumento técnico que tem bem sustentável, tá certo? Bom, isso em termos judicial, tá? Então, as normas, elas são referências, né? Mas não quer dizer que também são totalmente certas. Elas estabelecem parâmetros os quais você pode julgar, tá? Agora, as ABNTs, PRs, as PRs são práticas recomendadas. Então, a ABNT adotou 2 normas recentemente, de 2022 e 2023, que é a ABNT PR 2030, que é focada na implementação da cultura ESG. Essa é interessante estudar, já está caindo na maioria dos concursos, questões focadas na NBR 2030, a ABNT PR 2030, e, finalmente, a ABNT PR 2060, que estabelece as bases para cálculo de crédito de carbono. Tá? Elas vão, por exemplo, a ABNT PR 2060, ela não é certificada, mas eu posso emitir um relatório de conformidade de produção, de avaliação, de emissão do relatório de gases de efeito estufa. Tá? Eu não posso certificar, mas eu posso emitir um relatório de conformidade. As normas, a gente avalia conformidades, né? Se está dentro dos parâmetros das requisições, das recomendações e dos procedimentos daquela norma. Ok? Então, nós temos aí a função da ISO, desde a década de 40, ela sempre foi arrojada, e a ABNT também. Tá? A ABNT é um colegiado muito importante que nós temos. Eu acho só uma coisa assim meia difícil, né? São os custos das normas. Eu comprei recentemente uma norma, paguei R$320 na norma. Eu acho que deveria ser mais subsidiado isso, né? Por ser um instituto, ser uma associação, né? Deveria, onde o próprio judiciário reconhece a ABNT como referência, deveria ter um acesso aos técnicos, engenheiros e tudo mais acessível, ok? Então, nós temos aí, né? Essa norma, sim, ela fala como implantar ESG.
essa norma, eu realmente fiquei muito surpreso com o conteúdo dela, muito bom, tá? Vale a pena. Todo dia nós lemos parte dessa norma, estudamos essas normas aqui dentro do nosso escritório, com a ideia de cada vez mais adquirir conhecimento e conceitos técnicos de aplicação da cultura ESG. Nós já temos ao total de 5 cursos de pós-graduação em cultura ESG. Tem cultura ESG para administração pública, tem empreendedorismo e cultura ESG. Nós pretendemos, entre novembro e dezembro também, ofertar esses cursos para as universidades e para as instituições em geral. Perfeito? Ok? Então, nós temos a 2060, é uma PR, como eu falei para vocês, ela diz respeito à parte da montagem do relatório de sustentabilidade e de emissão de gases de efeito estufa. Tá certo? Ela é uma norma onde não dá para certificar, mas dá para você fazer um relatório de validação de conformidade da norma. Ok? Aí, essas são as certificações da nossa empresa, da Ganesh, tá? Nós temos em termos de meio ambiente, nós temos em termos de social, governança, e nós temos a ESG. Tá? Todas essas normas nós certificamos. Feito em 17 selos, ok? Aí fala da Agenda 2030, nós temos até 2030, né? O país, ele vai participar, aliás, a ONU vai fazer a COP, né, em 2030, e vai cobrar o comprometimento, como eu falei para vocês, desde 1968, 95, Acordo de Paris, 2015, dos países na redução de 20%, 30% e 40% das suas emissões de gases de efeito estufa, ok? Crédito de carbono, né? Surge como um instrumento financeiro fundamental para alcançar esses objetivos. Eles representam a redução de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Tá? Se vocês colocarem PL 412/2022, você vai ter lá como é que é feito a metodologia do mercado pago do carbono. Tá? Ao adquirir crédito de carbono, empresas e indivíduos compensam suas próprias emissões. Por isso que está tendo esse interesse. Tá? Então, tem empresas que não conseguem mais reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa. Então, elas têm um comprometimento de ter um equilíbrio. Então, ela vai comprar esses créditos para bater no seu déficit no combate às suas emissões de gás de efeito estufa. É aí que está um dos mecanismos alternativos. Ok? Então, os projetos de crédito de carbono envolvem atividades que reduzem ou sequestram gases de efeito estufa, como reflorestamento. Nós temos, numa cidade aqui no interior do estado, próximo a Bauru, uma empresa que está ganhando uma dimensão muito grande na parte de reflorestamento, certo? Eles fazem a certificação, tá? Como energia renovável e eficiência energética. Ao investir nesses projetos, as empresas não apenas compensam suas emissões, mas também contribuem para o desenvolvimento de tecnologia limpa e criação de empregos verdes, ok? O hidrogênio verde entra em cena como uma das promissoras soluções para a descarbonização da economia. Produzido a partir de fontes de energia renovável, como a eólica e a solar, o hidrogênio verde pode ser utilizado em diversos setores, como transporte, indústria e geração de energia. Ao substituir combustíveis fósseis, o hidrogênio verde reduz significativamente as emissões de gás de efeito estufa. Tá? Nós vamos ter participação num painel na Semana Química da Unesp, deve ter um link também, eu vou disponibilizar para vocês, sobre a metodologia e desenvolvimento e obtenção do hidrogênio verde. Muito interessante. Ok? Marcos? Então, a Agenda 2030, Cultura ESG, o crédito de carbono e o hidrogênio verde estão interligados e representam um caminho promissor para um futuro mais sustentável. Ao implementar o conceito ESG em negócios e empreendimento, tá? Ao investir em projetos de crédito de carbono e promover o uso do hidrogênio verde, podemos contribuir para um planeta mais limpo e justo para as futuras gerações, ok? E aí terminamos
8h30, dentro de uma expectativa razoável. Desculpa aí se algumas pequenas falhas, tá? Eu estou muito feliz aí por finalizar com vocês aí. Estou à disposição. Então. Boa noite, pessoal. Antes a gente abrir para as perguntas, gostaria de convidar a professora Cíntia, coordenadora do curso de Administração e RH da Faculdade Estácio, se ela quer fazer o uso da palavra. Olá, boa noite para todos. Só mesmo agradecer, esse é um assunto muito relevante, é um assunto que eu constantemente falo em sala de aula, que é o futuro das organizações, né, e do Brasil junto. Então, parabéns pela iniciativa e pela condução. Obrigada, gente, boa noite. Obrigado. Antes que as pessoas saiam, só dar umas informações, já eu vou mandar para vocês o link para o certificado que vai ser disponibilizado pelo Celso. Os alunos da Estácio que estão presentes, tem a parte de matrícula, não esquece de preencher, porque a gente vai fazer o envio para a Cíntia para lançar as horas ACs de vocês. Pessoal, quem quiser fazer o uso fazer alguma pergunta para o Celso, está aberto, só levantar a mão aí que a gente organiza aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Celso. Paulo? Muito boa noite, Celso. Parabéns pela aula que você deu. Eu trabalho com sistemas de gestão da qualidade há 30 anos. E já tenho 8 empresas certificadas já. E numa dessas empresas, eles estão sentindo uma dificuldade muito grande, porque os clientes deles já estão cobrando o ESG. Tanto que eu estou agora me especializando no ESG, exatamente para poder atender essas demandas que vêm acontecendo. E todas elas ligadas ao 8.4, que é, na ISO 9001, a avaliação dos fornecedores. O que você falou tem muito sentido, porque a ISO 9001, algum tempo atrás, caiu em desuso e agora ela está sendo cobrada com mais intensidade. Você acha que na próxima revisão da ISO, a ESG já vai estar muito mais ligada, principalmente a esse requisito? Com certeza. Paulo, obrigado aí por você estar com a gente. Fico muito feliz em conhecê-lo. Sem dúvida, Paulo. Perceba, eu trabalhei muito tempo com certificação também, e você deve ter percebido, entre 2008 e 2010, houve uma queda, uma desprocura das empresas, no sentido de não ter as certificações. E já com a questão da cultura ESG, eu tenho uma amiga, Miriam, que mora em Portugal, ela fala, não entra mais nada na União Europeia que não tenha qualidade, não tenha 9.000, não tenha 14 e não tenha 45. Então, a tendência vai ser, eu acho que um alinhamento geral. Vai pegar aí uma cultura ESG, vai entrar para dentro dessas normas, e a questão dos fornecedores, que é uma questão extremamente relevante. Como você pode ter um produto de qualidade se você não tem a certificação dos elementos que entram na tua produção em relação à efetiva qualidade? Tá? Então, a tendência vai ser voltar a todo esse ambiente. Por isso que eu estou voltando com os selos de certificação. Certo? Eu estou com 5 auditores aqui, são auditores líder, tá? Nós estamos fazendo manual de treinamento, manual de auditoria cruzada, manual de auditoria interna, tudo isso focado na volta de todas essas normas. Nós trabalhamos com um total de 17 normas, né? 17 não, 12 normas nós trabalhamos. Perfeito, Paulo? Mas você está correto, está certo. Vamos ter esse grande acontecimento, o que é muito bom para todos, né? Para a humanidade e para os consumidores em geral. Obrigado pela sua resposta, até porque os clientes estão cobrando exatamente isso. Hoje, se você não tiver a certificação, e muitas vezes se você não tiver até os parâmetros do ESG, como, por exemplo, a preocupação com atendimento em mudanças climáticas, com certeza, muitas empresas vão deixar de atender clientes no futuro. Obrigado pela sua resposta e parabéns mais uma vez pela introdução do trabalho. Obrigado, Paulo.
Alguém mais gostaria de fazer alguma outra pergunta? Celso, você gostaria de fazer algum comentário? Bom, eu agradeço o convite, o propósito, tá? Eu fiz uma apresentação um tanto complexa, onde eu fiz questão de fazer a interligação de vários conceitos. É interessante a gente caminhar para ter essa visão mais globalizada, tá? E é apenas um início, um começo, né? E nós estamos produzindo artigos constantemente aqui. Eu acho que eu já mandei uma coletânea para vocês, se você quiser disponibilizar para o pessoal também. Hoje nós temos já a coletânea 2, são quase 20 artigos que dizem respeito justamente à questão da cultura ESG e tudo mais, tá? E parabéns aí a todos, eu quero agradecer realmente vocês, muito obrigado pelo convite, obrigado à professora Cíntia, ao Paulo, obrigado, Paulo, tem meu e-mail aí, vamos conversar, hoje nós temos a facilidade do WhatsApp, estou à disposição, Matheus, Telmo, estou à disposição de vocês. Pessoal, coloquei para vocês o link no chat do certificado, para vocês não deixarem de mandar os dados. Preencham os dados certinho, que eu tenho que mandar para o Celso, para ele poder, a empresa dele, estar fornecendo o certificado para vocês. Eu sou um aluno formado em administração, fui aluno da Cíntia. É uma coisa que a gente vê sempre falando hoje, essa questão de ESG, já é um diferencial vocês estarem aqui hoje aprendendo um pouco, esse é o básico, como o Celso diz. Tem várias outras coisas que podem aprender, e a gente fala muito das ODS, né? A Internacional está a todo dia trazendo informações novas para a gente sobre as ODS. Então, se a gente começar a fazer as nossas campanhas e atividades voltadas em cima das ODS, a gente vai ter um retorno muito mais positivo aí perante a nossa comunidade. Celso, eu gostaria de agradecer em nome do Gabinete do Distrito Múltiplo, a sua Léo LC, a disponibilidade de estar com a gente aqui nessa noite. A gente vai conversando e gostaria de trazer mais palestras voltadas para o tema e outros temas que a gente já conversou, que você tem aí, para poder engrandecer ainda mais o nosso currículo. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram aqui até esse momento aqui com a gente. E muito obrigado, uma boa noite a todos.